Olá, boa noite mais uma vez. E o convite que eu faço para vocês aqui, para a gente participar dessa palestra. Nós vamos falar sobre a importância que tem Pedro e Paulo. A primeira casa, a gente fala casa espírita, que é uma casa de acolhimento, que surgiu nisso tudo, foi Pedro. Essa palestra ela vai mostrar para nós que às vezes nós somos muito críticos. Nós, as pessoas que às vezes têm um problema, imagina, ele pegou com você, ele errou com você, olha como era Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a ele foi dirigido construir a igreja. Em cima de disso, tu serás a pedra que vamos construir nossa igreja. E ele construiu a primeira casa, a casa do caminho. E os próprios judeus ajudaram, mas não é que eles eram bonzinhos, gente. Tudo é uma questão política. Tira todos aqueles que estão lá na Jerusalém, na cidade, ou uma manda para lá. A gente até ajuda com esses caras, não vem para cá, esses mendigos para cá, para lá, porque mantém lá. E o outro, o Paulo, era Saulo de Tarso. Ou seja, um dos maiores perseguidores dos cristãos. E tudo que a gente fala de Pedro e Paulo, esses dois cidadãos, até hoje, depois de 2000 e poucos anos, olha a importância que esses camaradas teve na vida da gente. Olha a referência de ensinamentos que eles acabaram passando pela gente, quando monte de Jesus já voltou. Gente, Jesus não foi embora. O povo está esperando Jesus, encarnou-se, ele viu em verdade no Espírito. Se os ensinamentos deles estão aqui, cada dia que passa mais vivo, depois de tantos anos, que nunca nos amamentou. Vocês pararam para pensar nisso? Aí as pessoas, quando criando Jesus, já voltaram, não sei o quê. Olha, vocês precisam tomar cuidado com as pessoas que querem tomar conta da família nossa. Estigando, gente. Jesus nunca nos abandonou. Ele sempre vai estar em espírito e verdade. Tá? Então vamos pensar aqui. Música. Foi no dia 29 de junho do ano 67 ou 68 que o apóstolo Pedro foi retirado da prisão. Isso foi em Roma, levado ao Marcolino, como todo mundo, como nós sabemos, ele foi castigado, humilhado e crucificado, dizendo não ser digno de morrer com o seu mestre. Os seus algozes o colocaram na cruz com a cabeça para baixo. Esse foi Pedro. A posição de Pedro entre os apóstolos é especial para nós até hoje. Ele é sempre o porta-voz do grupo para o Cristo. E por essa razão que tantas e tantas vezes é mencionado a fazer indagações,
suas redes para segui-lo. Pescador de almas haveria de se tornar. Após a morte de Jesus, acentua-se a sua liderança. É ele que preside a primeira comunidade cristã em Jerusalém, cria a casa do caminho para acolher os órfãos, doentes, idosos, em nome do amor. No seu trabalho missionário, viaja a Samaria, Lida, Jope, Cesareia e Antioquia. Não sendo homem letrado, possuía, no entanto, um raro bom senso e muita fé. Curava pela imposição das mãos e pelo toque. Até sua sombra era considerada poderosa para curar os doentes que eram colocados em macas no caminho pelo qual ele passaria. Conhecido como que negou Jesus, teve sempre a coragem de afirmar que o fizera reconhecendo que o homem é muito mais fraco do que perverso. Então nós precisamos entender ainda, imagina, eu não vou fazer isso não. A gente é muito fraco. Não é por ser fraco que a gente é maldoso. Nós também, numa situação dessas, negaríamos que conhecemos Jesus. Bom, trabalhou durante os anos de sua vida, demonstrando como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé. Também, nesse mesmo dia, 29 de junho, o apóstolo Paulo foi morto por possuir cidadania romana, foi decapitado, logicamente, fora dos muros da chamada cidade eterna, Roma. É chamado de o apóstolo dos gentios. Natural de Tarso, Paulo era ardente fariseu, distinguia-se pelas perseguições aos seguidores de Jesus, pois foi na estrada de Damasco, ante a visão e audição do Cristo, que modificou o rumo da sua vida. E você pode mudar a sua também. Contava quem vê a história de Paulo de Tarso, nossa, ele morreu com 50, gente, só 30 anos. Só 30 anos. Decorreu o Império Romano, sempre ameaçado e perseguido pelo ódio implacável dos gentios. Foi acusado, caluniado, traído, lapidado, espancado. Ao fim dos seus anos, dizia trazer no físico as marcas do Cristo, mostrando as cicatrizes que lhe bordavam o corpo. Suas viagens são etapas gloriosas, capítulos morredouros da história do cristianismo nascente. Escreveu 14 epístolas, que podem ser consideradas como o pensamento vivo do próprio Cristo aos discípulos da Boa Nova. Viveu de tal modo o Evangelho que afirmou: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Meus irmãos, você sabia que Pedro ocupa sempre o primeiro lugar nas listas de discípulos mencionados nos Evangelhos? E que no Novo Testamento o seu nome é citado 184 vezes? E você sabia que foi Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos? Até então eram conhecidos como os homens do caminho. A ideia partiu do evangelista Lucas, doutor, o homem que financiava todas as viagens de Paulo de Tarso.
Diz aqui, a ideia partiu do evangelista Lucas, companheiro de Paulo de Tarso. E hoje, meus irmãos, nós sabemos muitas coisas a respeito de Jesus através de Paulo de Tarso. Olha como o poder do perdão, o bom senso, ele é primordial nas nossas vidas. Se fosse de nós, eu nem saber mais tranquilo, esse Paulo de Tarso, então, olha como Deus sabe, olha como Deus é generoso, né? Não, ele fez isso do meu filho, mas filho, você vai perdoar ele. Olha o que o Paulo fez, filho, deu uma chance para ele, porque isso já estava longe, né? Isto veio, aconteceu aquela Damasco, né? De Damasco muito perturbada até hoje. Olha como os olhos são descritos, Jerusalém, Oriente Médio, tudo. Ah, mas João escreveu a epístola, Apocalipse, mas eles tentaram queimar, tentaram a morte também. João foi operando de óleo fervente. Quando, mas com medo, não, peraí, esse homem, não, põe lá na ilha, deixa ele lá. E aí? A igreja foi criada no senso político, não. Judas foi traidor ou foi induzido, foi enganado? Hoje nós pensamos assim, toda sexta-feira eu cansei de dar ajuda. Mas depois que eu peguei entendimento, puxa vida, ai do homem que acredita no outro homem. Judas foi induzido. E mesmo assim Deus deu oportunidade, não deu perigos. Da Judas, nós é que condenamos Judas, Jesus entendia, não nós condenamos a fraqueza do homem. Olha para você ver como a mídia, a gente precisa tomar muito cuidado com a mídia de hoje, meus irmãos. Jonadab, é o Judas, João Batista, cortou a cabeça de tantos. Olha como Deus perdoa aqueles que tentam fazer a intenção que não faz certo. Hoje nós somos muito mais inteligentes e pouco vigilantes. Nós precisamos nos vigiar. Nós continuamos a fazer muita coisa achando que está certo e não está. Por isso sofremos. É por isso que a gente tem que estar sempre procurando a palavra, estudando. Muitos leem a Bíblia, mas interpretam do jeito dele. Vamos procurar entendimento. Olha, eu vi aqui, entendi assim, mas é assim. Olha, eu estou lendo uma história aqui, será que é essa? Procure hoje nós temos todos os requisitos, nós temos todas as ferramentas para aprimorar nosso conhecimento. E precisamos entender que somos instrumentos maravilhosos para Deus. Certo? Meus queridos, alguma pergunta a respeito? Será que temos condições de fazer igual a Jesus? Procurar o lado bom das pessoas e não já tirar pedra. Vocês entenderam bem? Às vezes aquela pessoa, a gente precisa entender que até inimigo que vem nos machucar, ele vem nos ensinar algo. O perdão ainda continua sendo o maior dos maiores remédios para a nossa alma. Porque aquela pessoa faz uma coisa para você, ela vai continuar fazendo para todo mundo. Então, se você não perdoa, aquele mal está te fazendo mal para você. E qual é o remédio? Perdoe. Perdoe.
Você não precisa estar agarrado, a pessoa está abraçando para mim, mas perdoa. Mas em dentro da tua esse sentimento pode te trazer uma negritude. E a vida da gente passa a ser muito melhor. Muito melhor.